Aqui a Bíblia está a falar acerca de um certo homem chamado Lázaro. A Bíblia diz que Lázaro estava doente. Lázaro estava doente. E ele vivia em Betânia, onde as suas irmãs também viviam. Estamos a referir a Marta e a Maria. Elas viviam também na mesma região. Aleluia. A Bíblia fala que Lázaro, ele estava numa situação. Lázaro estava numa aflição. Lázaro estava numa realidade difícil. Amém. Onde nasce a dificuldade, também nasce a felicidade. Aleluia. Onde há o problema, também há a solução. Naquela situação, Deus queria trazer uma certa revelação. Eu quero acreditar que você está passando por uma situação, mas você não pode se desanimar. Deus está a trazer uma revelação. Amém. Para o Espírito Santo se manifestar, para Deus se manifestar, precisa de uma certa situação. Todos os homens que oravam na vida, para Deus se manifestar na vida dele, foi preciso uma certa situação. A Bíblia fala acerca de um homem chamado Daniel. Daniel, ele era fiel a Deus, ele era obediente à palavra de Deus, ele orava 3 vezes ao dia. Mas um certo dia ele foi submetido a uma certa situação. Naquela situação, Deus manifestou-se. Ele foi lançado na boca dos leões. Ele orou lá, ele foi lançado na cova dos leões. A Bíblia diz que Deus manifestou-se lá e fechou a boca dos leões. Aleluia. Houve outro homem chamado Jó. Jó era temente a Deus, era fiel a Deus. Mas um certo dia ele entrou numa certa situação. Naquela situação Deus se manifestou. Aleluia. Amém. Você não é o único que está a passar por esta situação. Coloque isso no teu coração, na sua mente. Você não é o único a passar por esta situação. Houveram homens no passado e continuam alguns homens passando por esta situação. Alguns deles receberam um certo livramento, outros receberam uma salvação. Nesta situação, Deus está a trazer uma certa revelação. Aleluia! Esta revelação é: ou estás na presença de Deus, ou estás fora da presença de Deus. A situação fica tipo, nessa pregação estou a rimar, mas eu não sabia o que falar. Mas nesta situação, Deus está a trazer uma salvação. Aleluia. Nesta situação, Deus está a trazer um novo tempo. Você precisa continuar crendo. Você está morrendo espiritualmente, mas Deus permite uma certa situação para poder o quê? Para poder o que te despertar espiritualmente. Houveram homens que estiveram numa certa situação, mas o poder de Deus manifestou-se naquela situação. No livro de João, capítulo 5. João capítulo 5 e também o livro de Marcos capítulo 10, versículo 46.
houveram alguns homens que estavam numa situação difícil, que estavam numa doença, né? No livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46, o Senhor Jesus cura um cego. No livro de João, capítulo 5, o Senhor Jesus cura um paralítico. Aleluia. Ele curou um paralítico. E também no livro de Marcos, capítulo 5, o Senhor Jesus livrou um gadareno. Ele mudou a história de uma certa cidade. Eu estou sempre feliz já. Estou sempre feliz. Deus está a se manifestar porque estou sempre feliz. Não. Todos aqueles que são ouros são provados pelo fogo. Aleluia. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem para aqueles que amam a Deus. Então, o nosso amigo Lázaro esteve nesta situação. As suas irmãs, vendo que Lázaro está numa situação difícil, eles mandaram uma pessoa para poder ajudar, para poder avisar o Senhor Jesus que seu amigo Lázaro, ele está numa certa situação difícil. Lázaro está doente, Lázaro está morrendo. Aleluia. O Senhor Jesus, depois de ter recebido aquela informação, ele ficou lá durante dois dias. Aleluia. Se é para Deus manifestar um poder divino, se é para Deus permitir com que aquela situação se transforme em glória, se transforme em livramento, Ele impede com que essas coisas que você está confiando não dê ao certo. Aleluia. A pessoa que estava numa situação espiritual, eles tentaram ir ao médico, eles tentaram tomar vários comprimidos, eles tentaram ir na lógica natural, mas tudo não deu certo. Mas no dia em que eles passaram a confiar na presença de Deus, eles receberam um livramento. A Bíblia fala daquela mulher que sofria de fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela passou o quê? Das mãos de muitos médicos. Ela tomou muitos medicamentos, mas a doença não passava. Mas no dia em que ela decidiu crer fortemente em Deus, aquela situação deixou de ser aquela situação. Por intermédio daquilo, o nome de Deus foi glorificado. Por intermédio daquilo, o Senhor Deus foi reconhecido. Amém. Isso veio agora, escuta, é uma revelação. Às vezes, outrora, nós confiávamos categoricamente no homem. É isso, Senhor? Nós confiávamos no homem. Deus permitiu uma certa situação pegar aquele homem que nós confiávamos e nós se sentíamos longe da solução, entre a espada e a parede. Nós pensávamos de que era o fim, nós pensávamos de que a vida já estava nos matando. Mas aquele momento era para o quê? Nos despertar, era para nos fortalecer, era para nos tornarmos verdadeiros homens, era para nos tornarmos verdadeiros conquistadores. Aquele homem deixou de conquistar para nós, mas por intermédio daquela situação, nós passamos a conquistar, nós passamos a ir para trás.
esta situação era para nossa libertação intelectual.